esposa do Felipe, mãe da Clara, mentora de mulheres, mulher de Deus, empresária. Hoje é com muita honra que eu recebo Isa Menezes. Oi, gente, um prazer estar aqui, amiga. Nem tenho palavras pra agradecer. Quando a Natasha falou, eu falei, bora, só bora, eu gosto disso, né? Bora, bora! E vai ser um prazer estar aqui compartilhando com vocês tudo que Jesus fez na minha vida, encorajando vocês, dando voz pra vocês, pra que vocês tenham força pra permanecer na caminhada. Não, e tu sabe, né, que o pod é voltado para mulheres de Deus. Sim. Porque é uma pergunta que todo mundo faz pra mim e que eu preciso compartilhar. Que é o que Jesus transformou na sua vida. E a sua vida, amiga, eu sei que foi transformada num 360. Eu brinco, no marketing, você sabe, a gente fala sobre um omnichannel, né? Então, assim, comunicação 360. E quando ela perguntou pra mim, você quer oficialmente me fazer a pergunta? Ah, daqui a pouco. Vai. Mas eu falei, é difícil dizer o que Deus fez, porque é mais fácil dizer o que ele não fez, né? O que ele não transformou. Temos muitas áreas ainda, mas caminhar com Jesus, você se torna mais parecido com ele. Inevitavelmente. É isso que às vezes as pessoas querem abandonar o barco no meio do caminho, mas se você continuar permanecendo Só ali, manter você o vai. processo, né? Com certeza. Mas conta pra gente, então, o que Deus transformou na sua vida familiar. Que eu acho que foi o ponto de partida. Em todos os âmbitos, né? Falo família de origem, né? Nossos pais, avós, tios e também no âmbito de relacionamento conjugal. Enfim, uma grande desviada, né? Meus avós eram pastores. E me apaixonei pelo meu marido, aquela coisa linda, me apaixonei pelo Facebook por ele. Meu Deus. Mandei uma mensagem, mandou mensagem, dali, enfim. Casamos, 5 meses depois, já contei esse testemunho. Terminamos, né? Eu não queria ver ele pintado de ouro, ele não queria me ver pintado de ouro. Eu, desviado, meu marido ateu. Então, eu sempre brinco, eu falo, meu Deus, Jesus, como que eu não percebi essa disfunção, né? E quando vem alguém falar pra mim assim, porque meu marido... Eu falo, gente, o mundo cega tanta gente que a gente não percebe que como é que a gente vai criar nossos filhos? O que a gente vai fazer no domingo? E se eu quiser ir, você não vai? Você vai me impedir? Então, tem uma série de coisas que a gente não calcula. Mas meu marido era ateu e ele se converteu através do meu testemunho, do meu comportamento. Eu sempre falo para as mulheres que a ambiência ela é poderosa, ela é soberana, né? Sempre me perguntam como converter o meu marido. Você vai converter o seu marido quando você se tornar a maior influenciadora da vida dele. E pra gente ser uma boa influência para alguém, para nós sermos relevantes, nós precisamos dar exemplo, ser testemunho, né? E talvez a gente fique preso naquela mentirinha que a gente gosta de contar para se desculpar, do tipo, mas ele não muda. Ele não muda porque você não está disposta a mudar para impactar a vida dele. Às vezes a gente esquece que o nosso marido, ele não é só nosso marido, mas ele é nosso irmão em Cristo. E nós temos uma missão, né? Nossa missão integral de literalmente evangelizar. Então, eu sempre parto do princípio que o casamento ele é uma escolha conjunta. Então, se você não foi obrigada a casar, 50% de decisão sua, 50% de decisão dele. Então, se você se casou de livre e espontânea vontade, mas não percebeu no tempo de namoro as disfunções, talvez ele muito apegado à família, te deixando de lado, as preferências, vícios comportamentais, questões de compatibilidade de fé. Agora chegar no casamento onde floresce a crise, e você querer dar pra trás, você tá simplesmente sendo só mais uma representante dessa geração fraca, desistente, miojo, que se não é do jeito que quer, não vai ser de jeito nenhum. Não, e por isso que é tão importante o namoro com propósito, né? Nossa, muito Porque quando você no namoro, você já percebe, sabe qual é o propósito da vida, você já constrói um casamento diferente. Porque quando você decide, você sabe exatamente quais são as disfunções e qual vai ser o ponto de equilíbrio. Sim. E Jesus é o elo do 3. Total. Mas no namoro, se a gente não botar Jesus no meio, Jesus, ele não vai ser o elo de 3. Então, aquele casamento, aquela família vai começar já da forma errada e tende a se acabar, né? Eu sempre falo que namoro bom é namoro que tem data pra começar e pra terminar. E ele só tem 2 formas de terminar. Ou ele termina em casamento, em matrimônio, ou ele termina pra cada um seguir pro seu lado. Se namoros longos, namoro sem propósito, namoro que casa junto e mora junto, tudo isso tem uma disfunção. Inclusive, na sistêmica, a gente sempre fala que se mora junto, se não casa, é porque continua procurando, né? A gente tem os exemplos aí na mídia, né, de
Personalidades que, enfim, terminaram o casamento, mas o homem que não casa é porque ele continua procurando. Exatamente. Você vai querer isso? Qual o seu valor nisso? E a mulher tem que saber esse valor dela, né? Sim. Eu falo por mim, eu e o Saulo, nós começamos assim. Nós começamos errado. Né? Porque nós nos conhecemos na escola, aí namoramos por 3 anos e fomos morar junto. Não casamos, porque eu tava desviada na época e ele não era convertido. Sim. E a minha avó, que é uma mulher de Deus a vida toda, ela sempre falava pra mim todos os dias: minha filha, se você não casa, você ainda está solteira. É verdade. Então você precisa casar pra você mudar o status. O status no mundo espiritual e no mundo físico. Aí eu falava, não, vó, isso é bobeira, porque quando a gente não tá na nossa mente em Jesus, a nossa mente vai pra todos os caminhos, menos pro que leva pra ele, né? E teve um dia que ela falou e eu falei, é verdade. Eu falei, vó, vou casar. Quando eu falei isso, Isa, em umas 2 semanas, uma amiga minha me mandou uma mensagem falando, amiga, você quer casar? Tô com uma vaga aqui pra casar semana que vem, que no cartório do meu pai, que não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus, tipo, do nada, já vou casar. Você já tava há quanto tempo com ele? Já namorava há 3 anos e tinha 1 ano que morava junto. Ah, sim. Aí eu falei, tá bom, vamos casar. Era em 1 semana, só que aí eu falei, não, vou casar, mas eu quero casar com tudo. Com festa, com pastor, com tudo. E quando nós casamos, nós tivemos uma virada de chave. E hoje eu tenho nitidamente claro pra mim que é o espiritual. Total. É o destravamento do mundo espiritual. Nossa vida virou. Sim. A gente estava vivendo uma vida de mesmice. E quando nós casamos, nós tivemos o ato, né? A coragem de destravar aquilo. Realmente destravou todas as áreas. Por isso que tudo é decisão, né? Quando você decide algo muda e destrava na nossa vida. E você falou uma coisa sobre casamento e eu me lembrei que a gente sempre fala que não tem amor como amor de mãe. Mas, na verdade, biblicamente falando, não há amor como amor de um marido. Porque a única pessoa que o Senhor nos manda, né, morrer, manda alguém morrer por si, é o marido pela esposa. Então, o casamento é algo sacrificial. O que é sacrifício? É um sacro ofício, um ofício sagrado. É algo que você morre um pouquinho pra si, pelo outro, né? Então, por exemplo, eu sempre dou exemplo na mentoria para as mulheres, que elas falam assim, mas meu marido sacrifica. O homem tem que ter a mentalidade, talvez, de, por exemplo, sua esposa quer fazer unha no salão todo dia, quer uma roupa diferente, quer um sapato, quer um presente, algo, e talvez ele tenha que trabalhar mais, talvez ele tenha que arrumar uma coisa extra para proporcionar aquilo, ou talvez até seja assim, quero que minha filha estude numa escola particular. O homem tem que ter essa posição, mas nós também, como cristãs. Então, às vezes, a gente não fecha a nossa boca, e empresta a língua para Satanás, né? Eu sempre falo que não tem versículo na Bíblia que fala que o homem tolo destrói a casa com as próprias mãos, mas tem o da mulher. Então, sempre me culpam, sempre me questionam, né? Você sempre coloca a culpa na mulher? Não! Eu parto do princípio da autorresponsabilidade, da escolha, né, mútua, e parto do princípio de que nós somos adultas. Então, nós precisamos nos responsabilizar e tomar pra si. A mulher, ela é uma geradora. Você já me ouviu falando isso? Sim. Geradora. Nós geramos estratégias, nós geramos soluções, nós geramos atmosferas. Quando a mulher para de gerar, é porque ela está emocionalmente doente. Abalada. Então, talvez ela não... Eu brinco que as mulheres são como flores. Se não é regada, se não toma sol na medida certa, se não toma sombra, se não toma, né, aguinha com mineral bonitinho, murcha. Não, e uma coisa que hoje acontece muito é que as pessoas não se conhecem. Não. Então, até a própria linguagem do amor. A linguagem da mulher, às vezes, é o serviço. Sim. E o do homem é o toque, o ato. Aí não se combinam. E um não sabe o que o outro gosta e acaba não regando, exatamente. Não rega aquele dia a dia. E é o dia a dia que faz a diferença. Isso do ambiente é a pura realidade. É verdade. Porque se a gente não gera um ambiente de paz no nosso lar é um lar desgovernado. Se a gente não gera um ambiente satisfatório para o nosso marido querer estar em casa, o nosso marido vai viver na rua. É verdade. Eu sempre falo isso com as meninas. Eu falo, olha, vocês precisam que o marido de vocês amem ficar em casa. Porque a casa dele é o refúgio. Total. É o lar. Então, se você for uma mulher briguenta, uma mulher que só sabe reclamar, o seu marido ele vai querer ficar na rua. Porque ele vai falar, vou chegar em casa e aquela mulher vai estar lá reclamando, falando um monte de coisa. Então, eu prefiro ficar na rua. Então, a gente tem que ser sábia. É aquela síndrome, né, do bêbado
que volta a beber, bêbado que quer parar de beber e volta a beber, são as mulheres que querem resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, quando a gente parte do princípio de que, da nossa missão, eu tenho falado muito sobre guardiã do lar. Às vezes a gente enfrenta batalhas do lado de fora, né, da nossa casa, para ter um maior salário, um maior poder, uma maior visibilidade, um maior alcance financeiro, e a gente não quer enfrentar a batalha que de fato merece ser enfrentada e que a gente tem garantia de vitória, que é a batalha de ser guardiã do lar. Nós queremos empoderamento, mas eu sempre falo, mulher não precisa de empoderamento, mulher precisa descobrir o poder de Deus operando através dela. Nós temos esse poder, né? Essa questão do gerado, atmosfera, estratégias, situações, circunstâncias. E quando a gente para pensar que a gente não entende a nossa missão como guardiãs do lar, a nossa casa perece. Ponto. Não, e até na Bíblia, né? O homem é a cabeça. A mulher é a cauda. Gente, o que é maior? A cauda ou a cabeça? Quem É faz influente ou não é influente? o que é... A mulher, ela tem que gerir esse lar realmente como guardião, a palavra maravilhosa que você usa. Eu amo Porque é isso, a mulher é a cauda, cara. É o resto todo. Não é o resto de pouca coisa, mas é o resto de quantidade. São braços, pernas, tronco. E o homem, ele tá ali no auxílio, ali, não só no auxílio, mas na cabeça, no gerimento da família ali, de estar trazendo sustento, trazendo, exatamente, provendo a relação também, porque tem homens que não são fáceis. Às vezes eu escuto algumas histórias que eu falo, não são. Mas meu Deus, mas aí eu falo pra ela, você que tem que mudar. Pra ir através de você mas algo eu vou acontecer. te falar, uma vez eu ouvi uma coisa. Tem um versículo em Eclesiastes que fala pra gente cuidar das raposinhas, porque senão elas estragam as nossas vinhas. E eu chamo essas raposinhas de sementes do pecado. São perdão não liberado, são amarguras guardadas, é aquela palavra que você queria falar e você não falou, e você vai engolindo o sapo, e nós somos muito boas em engolir sapos, mas a gente não digere. A gente se cala, mas a gente não resolve. Então não adianta, nem sempre o silêncio é a solução. Nós precisamos de resolução. O problema na nossa vida serve para duas coisas: para resolver e para ensinar. O que você aprendeu com isso? Ah, então tá, ok, vou fazer diferente. Mas como eu vou resolver? E aí entra, pra mim, um dos maiores pecados: o orgulho. E ele te impede de ceder. Ele te impede de literalmente olhar e falar assim: ok, tá, na minha opinião, você tá 110% errado, mas eu quero viver em paz. Eu quero viver bem, eu te amo, eu escolhi estar aqui. E ceder é a base do casamento. Nossa. Ceder é a base do casamento. Não só ceder, isso pra mim na submissão é algo assim muito forte. Porque justamente por isso, você engole o sapo, mas você não digere. Exato. Aí no primeiro momento você vai lá e atira. Porque fica aqui. Só que aí você não cedeu, você não perdoou, você não liberou. E isso gera dentro de você uma raiz de amargura. E aí você vai tratando aquilo, tentando... Sabe pigarro quando a gente tá doente? Uma hora escapa. E normalmente é sempre na hora errada. E às vezes é um momento desse que destrói um casamento inteiro. E às vezes até um casamento bom. Mas aí eu tava esses dias, né, estudando na pós, né, e a gente tava falando assim, pensa comigo, se você faz uma terapia todos os dias, 365 vezes por ano, você vai ter ou não vai ter um impacto em relação àquilo? Vai. Dependendo de como for o seu psicólogo, ele vai te induzir ou não vai te induzir a algo? Ele pode solucionar um problema ou ele pode causar um grande problema. Você sabe qual é a terapia que todo ser humano faz todos os dias? Televisão, internet. Ali são implantados princípios dentro da sociedade que demorariam séculos para serem aceitos. Mas aí tem aquele choque, né, que a gente fala choque de impacto, aquele impacto mental daquele caso da Balenciaga, que as crianças com objetos eróticos, roupas, né, de masoquismo, aquilo tudo vai gerando impacto para que o seu cérebro absorva pedofilia com mais naturalidade. Aí começa a falar, não, mas é doença. Independente, é crime. É doença até ser com nossos filhos, é ou não é assim? Com certeza. É doença até termos filhos. Porque se há uma pessoa que considera isso doença, não crime, que tenha filho, é o argueiro no olho do irmão, né? Não, é muito forte isso. E a internet, por isso que eu falo, nós, através de nós,
as pessoas precisam ser impactadas. Sim. Porque tem tantos impactos negativos, de tantos assuntos, de tantas histórias mal contadas, de tanta destruição de família, de empoderamento que, na verdade, não é um empoderamento, é uma autoafirmação que as pessoas precisam ter para sobreviver, que se, através de nós, as pessoas não forem transformadas, é muito difícil. A Bíblia fala que a nossa luz precisa brilhar no mundo para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. E uma das histórias que mais transformou a minha vida dentro da Bíblia tá lá em Atos 9, se eu não me engano, a história de Tabita ou Dorcas, né? Dorcas. E Tabita era uma pessoa tão útil, era uma pessoa tão essencial para os dias dela. Ela passava os dias fazendo capas e túnicas para as viúvas. E quando ela um dia adoeceu, ela simplesmente, a comunidade inteira se levantou, saiu da cidade, foi até Pedro clamar para que ele fosse lá ressuscitá-la. E eu sempre penso, será que de fato nós estamos sendo úteis, vivendo com intencionalidade os nossos dias, fazendo diferença dentro do nosso lado, da nossa comunidade, às vezes até dentro da nossa igreja mesmo, porque talvez comece por ali, a ponto de, se algo acontecer com a gente, as pessoas clamem pela nossa ressurreição? É, muito forte. Aí você vai olhar pra Tabita e você vai ver que ela era cheia de dons, cheia de talentos, né? Cheia de habilidades, e ela usava aquilo para servir. Eu falo uma frase que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. O nosso servir é a manifestação da salvação, né? As nossas obras, Deus precisa da nossa fé, mas os homens, as pessoas precisam ver as nossas obras. E Tabita ensina isso pra gente de uma forma que não é fazer para ser, mas fazer porque você já é em Deus, entende? É igual Sulamita também, né? A história de Sulamita também é linda justamente por isso. Era uma mulher que estava ali disponível, servindo. Esté também foi uma... Ai, eu amo por isso eu amo minha filha Esté. Amo. Porque Esté E ela pegou unção, né? Porque ela é linda. Ela pegou ali a unção. E ela salvou uma geração por um ato de servir ao seu povo. Por posicionamento. Sabe uma coisa? Posicionar. No momento certo. Sabe uma coisa que nós, mães, não temos hábito de ensinar para os nossos filhos? Posicionamento. Primeira coisa que a criança se posiciona, eu não quero. A gente fala, você não tem querer. Aí você já vai tirando do posicionamento. Eu sempre falo que eu não acredito em nenhum tipo de disciplina fora da Bíblia. Né? O Senhor lá no Éden nos disse não, inúmeras vezes. Não matarás, não... Nananana. E a gente hoje não quer dizer não para os nossos filhos. Então, quando eu digo que temos que trabalhar o posicionamento, não é não dizer não, mas é ensinar a se posicionar. Então, você que tem um filho, talvez, brabo, né? Como as pessoas dizem, de temperamento forte, você nem percebe, mas você tem um grande líder da próxima geração dentro da sua casa. E esse poder de liderança é tão forte, começa tão desde pequeno. Muito. Quando eu tive a Esté, né, Deus me deu uma visão, assim. Todos os meus aniversários da Esté, eu contava uma história de uma mulher da Bíblia pra ela. Ah, que legal. Cada mês aniversário dela foi de uma mulher da Bíblia. Foi de Dorcas, Sulamita, Ruth, Esté, Ana. Cada mês foi uma mulher. Tem foto? Tem foto, vídeo. Eu vou procurar, eu não me lembro. Foi na pandemia, né? É verdade. Aí eu contava, ela assim, no primeiro mês, ela tinha um mêsinho e eu contei a história pra ela de Ana. Eu falei, Ana clamou. Aí depois eu contei a de Ruth. Ruth serviu. Isso tudo vai gerando. Gera assim, porque você semeia. Exatamente. São sementes que vão frutificar, vão florescer no tempo certo. E essa questão da liderança, às vezes o nosso filho é um líder nato. E você poda. Em vez de você deixar cortar pela raiz, você corta, você poda. O podar é até bom. Agora o problema é quando a gente quer cortar pela raiz. É porque, na verdade, quando a criança, assim, ela não te escuta, é porque você tá falhando como mãe. Mas você falou sobre Ana e a gente tá falando sobre maternidade, e isso me lembrou uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Na verdade, eu não aprendi, né? Mas muitas mães vêm me procurar e falar, mas como é que você quer ter mais filhos? Quer ter 3. Mas como é que você quer ter mais filhos no meio desse mundo ruim, corrompido, horroroso? E aí você falou de Ana, eu me lembrei. Ana clamou. Deus deu filho. O que ela fez? Ela entregou aquilo que ela recebeu para um lugar que estava corrompido, cheio de prostituição, de roubo, de um monte de coisa errada. Ela foi lá e entregou. Samuel poderia ter crescido corrompido, poderia ter sido a continuação de um legado falido de Eli, que tinha falhado como pai, porque os filhos são os reflexos dos pais, mas Deus falou com ele de madrugada.
E às vezes a gente fica com medo de gerar nesse mundo, mas o Senhor não tem netos. Deus só tem filhos. Não. E de madrugada ele foi lá e falou com Samuel, e Samuel se tornou o quê? Um dos maiores profetas de Israel. Olha que coisa linda. Coisa linda. E quando Deus nos dá a semente, Já era. é isso que você falou. Deus, ele é pai. E pai protege, pai cuida. Pai tá todo tempo. Ó, eu tive uma experiência na pandemia, você falou de pandemia, mas não lembrei. Na pandemia, quando eu tava grávida, assim, de uns 5 meses, mais ou menos. Clara e Esté são bem Sim, são bem pertinhos. próximas. E aí, na pandemia, quando eu tava grávida de uns 5 meses, mais ou menos, eu fui até umas irmãs de oração. Antes da pandemia, né? Elas me chamaram pra orar e elas revelaram que iria acontecer algo muito perigoso, muito grandioso, que era pra eu ficar atenta. E ela falou assim, olha, vai vir um tempo muito difícil, você vai receber notícias muito pesadas, mas escuta uma coisa, nada vai acontecer com a Clara, mas tem muitos olhos olhando pra você, pra sua reação. Na hora, eu pensei que minha filha ia vir, né, com algum tipo de deficiência, alguma coisa do tipo. E eu comecei a clamar, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus. Porque, desculpa, nenhuma mãe quer ter um filho com deficiência. Nenhuma. A gente clama, né, pra que os nossos filhos sejam saudáveis. E eu, naquele momento, falei, Senhor, eu me submeto à tua vontade, mas me dê amor por essa missão, porque já é um outro tipo de Isso maternidade, aí. já é um outro tipo de missão. Eu falo assim, não tem como a gente comparar nossa realidade com a realidade de mães de crianças especiais, não tem como. É totalmente diferente. E eu olhei pra Deus e eu falei, Senhor, o que que vem por aí? Conclusão da história, 2, 3 meses depois veio a pandemia. E o meu Instagram foi um dos momentos que eu mais cresci no Instagram, porque as mães vinham, fechou tudo, então eu dava muitas dicas de onde comprar online, de tudo, não sei o quê. Ajudei muitas empresas e ajudei muitas mães. E essas mães vinham mandando áudio, chorando. Na época eu não lembro se tinha áudio, mas tinha muita mensagem, chorando e coisas, mandavam vídeos. E eu ficava, meu Deus, e aí, e aí? E eu comecei a dar palavras sobre ansiedade, sobre aguardar o tempo de Deus, sobre Eclesiastes. Comecei a fazer live no meu Instagram, naquela época eu podia live, né? E aquilo acalmou muitas mães. E eu me entendi. Eu falei, olha como Deus, ele é pai. Olha como ele já tá sendo pai da Clara. Ele me avisou com antecedência. Ele cuidou de mim, cuidou da minha mente, cuidou da minha filha. Nada aconteceu com a minha filha. Ela não pegou Covid. Graças a Deus também, para as crianças não tinham, né, muito impacto ali. Mas eu pude estar pronta e posicionada para ajudar, para servir. É aquilo que a gente fala. Nossa vida é para servir. A pandemia nos trouxe muitos ensinamentos. Muitos. A Esté também era muito bebezinha. Nós ficamos presos dentro de casa, trabalhando muito. Foi uma época também que a Ponte cresceu uns 300%. Teve um crescimento. Quem tem empresa de marketing nessa época, ó. Teve um crescimento surreal. E a gente viu a mão de Deus ali em todos os detalhes. E algo que me impactou muito, que eu tive Covid 3 vezes, né? É isso, amiga. Foi. Na última vez eu fiquei internada no CTI. Aí eu fui Foi internada. um próximo do outro, assim? Um por ano, eu tive um por ano. Caramba. Certinho. Março e abril. Aí na terceira vez ficou eu, o Saulo e a minha mãe com Covid dentro de casa. A gente tirou a Esté foi pra casa de uns primos meus. E Deus também cuidou. Meus primos não tinham filhos. Tinham tido contato com a Esté umas 2 vezes só. Eu liguei pra ele e falei, Felipe, vem buscar a Esté porque a gente tá passando mal e eu não tô aguentando. Aí ele foi lá, buscou ela com 1 aninho. Cara, Ficou com ele 15 dias. que isso? Foi quando, nossa, olha, eu sinto a emoção de quando ela voltou pra gente. Foi como se ela tivesse saído do NEL novamente. Mas eu cheguei no hospital com a minha saturação, se eu não me engano, 70 e pouco, tava muito baixa. E falou, você vai ficar internada no CTI. E eu falei, cara, Senhor, mais uma vez eu em hospital, não aceito mais isso na minha vida. Aí parou um moço do meu lado e falou assim, eu vou morrer, eu não quero morrer. Aí eu olhei pra ele com uma autoridade e falei assim, o senhor vai morrer, sabe por quê? Porque o senhor tá declarando que o senhor vai morrer. Eita. Falei, senhor, a partir de agora, aqui do meu lado pelo menos, o senhor não fala mais palavra de morte. O senhor fala palavra de vida, porque em Jesus há vida. Aí ele me olhou assim, aí nós fomos pro quarto, né? Eu fui pro meu, ele foi pro dele. E no primeiro dia, nesse CTI, eu conheci uma enfermeira. Essa enfermeira entrou lá e eu tava lendo a Bíblia e ela falou, você tá tão bem, porque eu me sentia bem realmente, mas por dentro, né, não tava. E ela falou assim, você não vai ficar muito tempo aqui não. Eu falei, não, eu já vou ter alta. Aí foi embora. No outro dia a mulher lá de novo, e eu lá escutando louvor. Aí ela, minha filha, tive que voltar. Eu falei, que bom, não sei o que. Aí foi o momento. Eu falei, você é da igreja e tal? Aí ela, sou afastada. Ela falou, afastada, sabe?
Pensa numa flecha. Numa flecha. Eu senti, assim, uma flecha. Eu olhei pra ela e falei assim, então falta o que pra você voltar pra Jesus? Aí ela me olhou assim, ela acabou de fazer os procedimentos e saiu. No terceiro dia, a mulher lá de novo. E plantão é um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Tudo acontecia. A pessoa que rendia ela não tava indo. E como não tinha outra pessoa, ela ficou indo todos os dias. Caramba! Eu fiquei 5 dias internada. Ela foi os 5 dias, resumindo a história. No quinto dia, ela aceitou Jesus. A família dela estava totalmente destruída. No dia que eu cheguei, no dia que eu perguntei pra ela, que eu fiz essa pergunta, era o dia que ela ia sair a primeira vez com o amante dela. E ela não foi, ela me confessou. Ela falou, ontem eu ia sair com o meu amante, eu não fui, porque você me falou aquilo, porque eu ainda não voltei pra Jesus. E aí eu falei pro Senhor, entendi porque que você me colocou aqui, né? E Deus às vezes usa tantas situações na nossa vida para que o nome dele seja glorificado, que a gente não entende. Mas aí, naquele momento, eu poderia reclamar. Poderia falar, pô, brincadeira, fiquei longe da minha filha, minha mãe morrendo, meu marido morrendo, eu aqui, ó, não sabendo se vou morrer ou não. Mas não, eu entreguei totalmente. E através daquela situação de Covid, deu dentro daquele hospital, uma vida foi salva. Então, já valeu a pena. E sabe o que é engraçado? A gente esquece que nós somos representantes onde quer que a gente se encontre. E nós adoramos ter testemunhos, mas gerar testemunhos dói. Dói demais. Às vezes o Senhor, eu brinco que o Senhor prefere, Deus odeia o morno. Deus não gosta, ele fala, ou frio ou quente, morno não. Ou me ama ou ama mamão. E ele vai sempre fazendo essas polaridades. Então, muitas vezes o Senhor nos leva a extremos para que a gente não se perca e também pra gente resgatar alguém que tá perdido. Nesses dias apareceu pra mim um corte no Instagram de um filme, acho que era Caminho pra Eternidade. Um filme muito antigo, que é aqueles filmes que só tem no YouTube. Uhum. E era um Jesus, só que era numa pessoa, assim, não entendi porque eu não vi o contexto. Mas ele falava assim, você me ouviu sim de manhã? Ele, não, eu nunca ouvi a tua voz, Jesus. Ele, não, você me ouviu sim. Quando eu mandei você parar o carro pra dar carona pra fulaninha, e você não quis dar. Aí ele olhou assim, mas ela não chegou aqui? Porque a moça tava, né? Sim, porque essa outra serva aqui me ouviu. Aí ela, eu ouvi? Ele ouviu. Ela, era você. E muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade. Feeling, vamos dizer. Feeling não. É, discernimento. É ser sensível mesmo à voz do Espírito Santo. E aí a gente entra numa outra temática que ninguém fala mais sobre dons. Ninguém mais fala sobre buscar dons, buscar talentos. Eu me lembro quando eu aprendi muito sobre dons com o Luciano Subirá. Uma vez eu vi a ministração dele ao vivo, falando sobre isso no Rio, eu falei, eu quero todos os dons, Senhor. Ele falou, você pode orar e pedir dons. E, Senhor, eu fiz uma lista, e eu falei assim, Senhor, tô precisando aqui de discernimento do Espírito, tá aparecendo muita gente demoniada do meu lado, e eu preciso de... Só que aí você vê, você pede, a gente pede na ignorância, né? E não é assim. Não é assim. E Deus realmente me abençoou com esse dom, já era algo que eu sei que Deus já tinha me dado, e Ele trabalhou isso em mim. Mas não é ficar vendo demônio o tempo inteiro, não. Sim. Mas é discernir a atmosfera. Então, às vezes, você sente o ambiente, você vê que a atmosfera não tá legal, não está favorável, que o Senhor Jesus não entraria naquele lugar. E aí você começa a discernir. Eita, tem que sair daqui, tem que tirar o outro filhinho de Jesus, o outro ali. Então você vai discernindo. Mas eu falo, as pessoas, elas não a gente estava até conversando sobre isso. As pessoas esquecem que Deus tem poder. Gente, a quantidade de experiências sobrenaturais que eu já vivi, de Deus me avisar uma vez, eu me lembro quando eu tava separada, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi o seguinte, eu revirada pra um lado, revirada pro outro, revirada pro lado, separada. E a gente fez a bênção, que quase assim, uma grande parte dos casais fazem, morar perto dos pais. E aí, quando a gente separou, meu marido foi pra casa da minha sogra, da mãe dele, que ficava 4 casas da minha casa. Então, assim, a gente atravessava a rua pra não se esbarrar, era uma coisa cômica. E um dia, eu tô ouvindo assim, vai na janela, e eu... Mas eu não conseguia dormir, eu me virar pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Olha na janela, olha na janela, olha na janela. E eu falei, meu Deus! E eu falei, vai que é Deus. Eu olhei na janela. Quando eu olhei na janela, o carro do Felipe tava todo batido, ele tava estacionando. Ele tinha acabado de voltar bêbado, de alguma balada, algo do tipo. E eu me lembro que naquele momento eu tive uma percepção diferente do meu marido. Eu falei assim, ele não é só mais um cara que me sacaneou, né? Porque um homem desertor é o homem que abandona a missão. Ele me abandonou na trincheira da dificuldade do casamento.
E eu tinha muito essa visão. Eu comecei a falar assim, cara, ele é meu irmão em Cristo. Ele é meu irmão em Cristo. E eu comecei a clamar por ele. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus. Aí, olha, escutei esse. Comecei a clamar, passei a madrugada clamando. Acho que isso foi no sábado, passou domingo, na segunda ele foi trabalhar. E ele tinha um amigo no trabalho que consertava, sempre quando batia os nossos carros ou tinha algum problema de carro, ele consertava. Aí ele pegou o carro do amigo e o amigo pegou o carro dele, trocaram. Aí esse amigo chegou em casa. Nisso que esse amigo chegou em casa, ele botou a chave na porta Ele colocou a chave no móvel. A mãe dele parou e olhou assim, de quem é esse carro? Ele olhou assim, do amigo lá do quartel. Ele, liga pra esse menino agora que o senhor quer falar com ele. Olha. Ele, mãe, não conhece o Felipe assim não, não sei se ele gosta de ouvir não. Ela liga. O Felipe é teu. E aí ela ligou e ele ligou, na verdade, ele falou assim, Felipe, tudo bem? Então, assim, você acredita nessas coisas de palavra, essas Meu coisas assim? Deus. Ele, não. Ele, tá bom, mas minha mãe quer falar contigo. Aí passou, falou, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Volte para a tua mulher. Porque se você não voltar para a tua mulher, o Senhor vai te levar. Ela é filha de Deus, vocês têm um propósito juntos. E se você se negar a florescer em Deus, alguma coisa assim desse tipo, a florescer em Deus, a crescer junto em Deus, você vai rodar. Aí ele ainda falou assim, tem uma outra mocinha fazendo um trabalho pra destruir sua vida. Aí, sabe o que ele achou? Que eu que era a moça que tava destruindo a vida dele. O marido, né? Ateu. E ele me ligou. Ele, você tá crente aí, esses negócios aí teu? Você tá fazendo alguma coisa, botando meu nome em algum lugar aí na igreja? Quando a moça me ligou, eu falei pra ele, então você ouça a Deus, que ele quer falar com você. E quieta, calada, continuei orando. Eu falei, agora eu entendi, Deus fala. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, porque eu não queria voltar com o meu marido, eu não queria. Eu queria um novo casamento, queria começar certo, queria fazer namoro santo, queria outra coisa. Uhum. E o Senhor virou pra mim e falou, se você continuar, a glória da segunda casa vai ser maior. E inegável, né? Graças a Deus. E eu olho pra minha filha, e eu não tenho que controlar pra não chorar, mas eu olho pra minha filha, não tem um dia que eu olho pra ela e eu falo, caramba, a prova de que eu perseverei, a prova de que era necessário. E eu olho pra Clara e eu falo, gente, essa menina já recebeu tantas profecias, que eu virei pra Deus e eu falei assim, olha como o inimigo começou a agir lá atrás. E eu comecei a ter uma percepção de que essa história não era só sobre mim. Não era só sobre a salvação do meu marido. Porque foi salvo o meu marido, a minha sogra também, que não acreditava em nada. Se converteu, se batizou, era casada há 18 anos, juntada com o padrasto do meu marido. Os dois se converteram, se casaram pra se batizar. Eu e meu marido fomos padrinhos de casamento da minha sogra. Quebrou uma maldição. Acabou. E a família foi, sabe? E eu falo, Senhor, o teu amor não para na gente. O servir de Deus, o agir de Deus, não para na gente. Mas a gente precisa ser exemplo. Não, e você olha como uma obediência muda todo um cenário. Através da sua obediência, de escutar a voz de Deus, seu casamento foi restituído, sua família foi completa através da Clara e a família do seu esposo foi para Jesus. Sim. Olha que coisa linda. Eu me lembro que nesse período de restauração, meu pai parou de fumava muitos anos. Meus irmãos também aceitaram Jesus. E minha mãe, né, já estava na caminhada, a gente até tinha ido para a igreja dela. E foi uma benção, eu me lembro que foi uma época de renovo, assim, absurdo. Mas a Clara é ensinada desde nova que obedecer tem poder. Então eu ensino pra filha, obedecer, ela tem poder, mãe. Eu falei, tem poder. Eu falei, obedeça, filha. Porque se ela não aprende a me obedecer, ela jamais vai conseguir ouvir e obedecer a voz de Deus. Então, hoje tem uma missão... E cada um tem uma frase, né? Lá em casa eu falo assim, filha, quem desobedece acontece o quê? Aí ela perde. Ai, legal, Quem desobedece, perde. É verdade. E a gente perde em tudo. A criança, às vezes, perde ali o direito de ver um desenho que quer, de brincar, um presente, de ir numa festa, de ir no shopping. Mas se nós desobedecermos, a gente perde o principal, que é a salvação. Somente e as boas coisas da vida, né? Porque a melhor coisa da vida é a nossa família. Melhor coisa. Não tem coisa melhor que a nossa família, gente. E sabe o que eu falo? Se você ainda não entende o quanto você precisa aprender a se posicionar como guardião do seu lar, é porque você ainda tolera viver o inferno todo dia. A gente só tem na vida aquilo que a gente tolera. Então, a partir do momento que você parar de tolerar um casamento mediano, uma maternidade mediana, uma vida desordenada, cheia de caos, quando você parar de tolerar, você vai começar a ver mudança. Porque quando a gente para de tolerar, a gente começa vira chave. a falar, eu não aceito mais isso.
Então eu tenho que me posicionar. É verdade. Então eu tenho que mudar aqui. E às vezes a gente quer ganhar o nosso marido no grito, e eu tenho uma regra de ouro, né? Que é, não grita. Você não grita com o teu pastor, você não grita com o teu chefe, você não grita com as pessoas na rua. Porque você se sente no direito de gritar com o seu marido, né? E às vezes criança a gente ainda grita porque não é merda, não quer. Mas assim, eu tô dizendo de gritos abusivos, Sim. de briga. E eu sempre falo, a regra de ouro é, onde começa o grito, termina a inteligência. E se as pessoas entendessem que toda vez que você grita, a única coisa que as pessoas ao seu redor escutam é a sua raiva. É verdade. A sua desordem. Até com a criança, lá na minha célula tem uma psicóloga infantil. Aí teve um dia que nós estávamos lá e a Esté estava no quarto dela. Aí a Esté falou, mamãe. Aí eu falei, vem aqui. Gritei, né? Aí ela veio e falou meio que gritando também. Aí depois ela falou, Nath, quando ela te chamar, mamãe, faz o seguinte, ao invés de vai até ela, pergunta o que ela quer. Ou então fala, filha, estou lá na sala, vem aqui falar o que você quer. Pra você ver a diferença. Gente. Muda muito. Eu fiz essa experiência. Mudou muito. Eu fiz uma live terça-feira e eu falei exatamente isso. Antes de morar nessa casa, eu morava numa casa de 3 andares. E embaixo era sala, cozinha, né? Lavabo. No segundo era os quartos e no terceiro era a área gourmet. Era uma gritaria aquela casa. Uma gritaria. Por quê? Traz o prato! Ih, esqueci não sei o quê. Sobe o refrigerante! E aquilo... Sabe o que eu tive que começar a fazer? Eu tive que começar a subir os pratos, comprar pratos só lá pra cima. Porque a minha filha começou a gritar muito. E eu já sou meio estridente. Isso é uma coisa, né, cultural que não é bom. Só que lá a gente gritava muito, porque tudo tava em andares diferentes. Era a forma de se comunicar. Aí, por exemplo, a Maria tava lá no quarto, traz uma agué! E ela morou nessa casa dos 9 meses até os 2 anos e pouquinho. Ela pegou esse hábito. Então agora a gente tá tentando fazer um trabalho inverso. Então é real isso. E aquilo que a gente fala, a criança é reflexo do lado, a dinâmica familiar dela. Então, assim, muito grito. Agora eu falo, tá gritando por quê? E eu baixo tom, sabe? Tá gritando por quê? Por que você tá gritando? Mas aí o que acontece? A gente é reflexo. Minha família inteira. Eu não conheço uma mulher da minha família que não grita. Aí, reunião de família. Você sai até. Quando você entra no carro, você fala assim, meu Deus. Tô carregada. Mas é verdade, aquilo dá uma confusão mental mesmo na sua cabeça. E eu falo, uma coisa são adultos, entusiasmados, empolgados. Até em igreja a gente grita, aleluia, glória a Deus. É uma forma de expandir. Mas a gente precisa tomar cuidado com esse reflexo que a gente tá causando dentro das crianças. Então, esse exemplo tá perfeito. Ô, Isa, aí você falou um pouco da sua transformação em Jesus, da sua família, do seu casamento, da sua filha. E me conta um pouquinho da parte da empresa, assim. Como foi essa transformação? Sim. O que Jesus fez nessa sua vida profissional? Eu sempre trabalhei CLT e trabalhei muito e ganhava pouco. E eu me lembro que uma vez eu trabalhei numa empresa que eu peguei ela com 99 mil seguidores, eu entreguei com 600 mil orgânicos, sem tráfego pago. Só criação de conteúdo, marketing de influência. Eu acho que eu te conheci nessa época. Sim, sim. E aí eu falei, caramba, eu sou incrível. Eu sou incrível, caramba, eu não sabia que eu sabia. Era a primeira vez que eu estava trabalhando com digital. Depois eu me especializei na área, mas foi a primeira experiência. Eu era social, né? E eu falei, caramba, eu sou muito boa. Caramba, meu Deus. Eu fui pedir um aumento. Não. Aí eu olhei assim e comecei a fazer as coisas meio mediana. E eu fui chamar a atenção. E eu falei assim, poxa, mas eu tava dando o meu melhor. Mas enfim, essa parte ok. O que aconteceu? Dali eu vi que eu não seria valorizada. E eu entendo. Até um certo lugar você pode ir, tem um teto, ok. E eu falei assim, quer saber? Eu comecei a servir muito na igreja, E eu falei, cara... Não. O Espírito Santo chegou pra mim e falou assim, chega, acabou, não é mais tempo de trabalhar. E eu tinha acabado de comprar apartamento, tadinho, meu marido. Aí eu olhei pra ele, o Felipe já tava convertido nessa época. Mas já tinha engravidado não, né? Não, foi em 2018 isso. Eu virei pro Felipe... Quando abriu a ponte, em 2018. Aí eu virei pra ele e falei, amor, o senhor mandou eu largar meu trabalho. Felipe, recém-convertido. Eu falei, ele vai falar, surtada, louca, você tá maluca? Acabou de comprar apartamento. Ele olhou pra mim e ele, não, tu conhece a barra do teu pai. Olha. Então tá bom. Aí eu olhei assim pra ele, falei, mas faça assim, nem eu tô aceitando sair do meu trabalho. Pedi demissão. Aí veio uma oportunidade, olha como é que eu vou poder dar obediência. Ah, amiga, tô precisando de alguém assim como você, vem trabalhar comigo? Eu falei, vou.
Era um trabalho mais flexível. Conclusão, fui muito humilhada naquele trabalho. Eu acho que o Senhor permitiu chegar a um extremo. Eu até cheguei a perder uma amizade, porque eu queria fazer esse marketing e tal, e era uma marca até, assim, chiquezinha, sabe? E a moça virou pra mim e falou assim, você não tem capacidade pra trabalhar com esse público, que era o público BA. Eu olhei aquilo, eu fiquei com tanta raiva, tanta raiva. Como assim? Você também não se encaixa aqui, né? Isso, e eu pedi pra sair. E aí, quando eu pedi pra sair, eu fui orar e o Senhor falou pra mim, você vai ficar 1 ano em casa, sem nada, dependendo do seu marido. Sabe por que eu era empoderada? Eu era governadora de tudo, eu era mandante de todos os trâmites, eu era a cabeça. Tadinho, meu marido não deixava nem a cauda pra ele. E aí, o Espírito Santo, naquele 1 ano, trabalhou, ele falou, no final de 1 ano eu te dou uma empresa. Pô, achei que Deus ia me dar uma loja de roupa super famosa, um produto. Sei lá o que eu achei no final de 1 ano. Que pra mim foi um ano de muita humilhação, né? Assim, eu digo, a Isa feminista, com Os conceitos que você os tinha, conceitos né? mundanos, né? Foi ali 1 ano de trabalhar. Foi o ano que eu li a Bíblia inteira. Eu fiz o compromisso, eu li a Bíblia inteira. Eu me lembro que eu vi uma frase que dizia assim, se você quer ir pro céu, mas na terra você não passa tempo conhecendo o seu Senhor, você quer ir pra lá por quê? Só porque todo mundo tá dizendo que é bom? Conhece o Deus que você quer passar a eternidade. E eu, como eu tava à toa, só limpava a casa, né? Não tinha filho, não tinha nada. Li a Bíblia toda. Maravilhoso. E ali começou uma transformação. E aquilo começou a queimar dentro de mim. Então, nas redes sociais eu fazia YouTube, eu fazia devocional, não sei o que, não sei o que lá. No final de 1 ano, tava muito ruim a situação financeira pra gente. Muito, 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 muito ruim. E eu falei, Senhor, ei, novembro. O Senhor falou, final do ano, eu tô aqui esperando. Eu sei que quando chegou ali pelos trâmites do ano novo, a Luane tem um vídeo de eu falando isso, né? Eu falei assim, o Senhor me deu uma agência de marketing. Eu olhei pra Deus e falei assim, 1 ano, Deus, pra tu me falar o óbvio. Tu tá de brincadeira com a minha cara. E aí eu falei, e aí, enfim, eu comecei a orar, eu falei, Senhor, se é isso, então tá, né? Mas O óbvio precisa ser dito até pro papai. Não, meu marido, ele tem uma frase que ele diz, o óbvio só é óbvio para as mentes preparadas. E eu fiquei com tanta raiva, eu falei, Deus, sério? Sério? Que é isso? E aí, falei assim, tá, vou abrir a agência. Falei, não aceito, não. A gente acha que engana Deus, né? Aí fui eu fazer cílios. 2 horas sentada. E aí a moça que tava botando meu cílio falou que queria abrir uma página pra ele. Eu tava dando várias dicas de rede social pra ela. Aí uma moça do lado falou assim, você trabalha com isso? Olha aí eu, só. Sim. Aí ela, você acredita que eu tô precisando bem de uma empresa pra cuidar disso pra mim? Aí eu olhei assim, você faz isso pra mim? Eu falei, qual a sua empresa? Ela falou, aquela empresa que eu te falei de acessórios. Aham. Aí eu falei assim, eu conheci a marca, era uma marca assim, grande. E eu olhei e falei assim, tem uma empresa. Lembrei na hora, eu falei, tem uma empresa, a gente faz isso, faz aquilo. Não sei se... Vai segunda-feira lá no meu escritório. Fui segunda-feira, aí tinha 3... Aí eu, humilde, né, fiz 3 pacotes pra oferecer, né. Aí a mulher, não, eu quero top. Aí eu olhei assim, eu falei, obedecer é tão fácil assim? As coisas vêm assim? Eu falei, Deus, me perdoa, me perdoa. E, enfim, ali eu comecei um processo, construção, comecei a estudar muito, fui pegando vários clientes. Acabou que o Senhor me direcionou muito pra essa área de shopping centers, né? Uma área muito boa, contratação anual, amiga. Anual é o melhor contrato. E, enfim, o Senhor transformou a minha história, mas foi muito por obediência. Então, a gente às vezes acha que ser humilde é... Não, mas humilde vem também de uma humilhação. E eu me vi muito humilhada por mim mesma, pela circunstância. Ter que pedir dinheiro. Eu nunca precisei pedir dinheiro pra ninguém. Eu trabalho desde os 15 anos. Nem pros meus pais eu pedi dinheiro, assim. Nunca. Meus pais estão de prova aqui pra dizer. Nunca pedi dinheiro pros meus pais. E eu falei assim, tem que pedir dinheiro, né? Às vezes tem que pedir dinheiro pra um negocinho, pra coisas íntimas, não, eu passei né? mais ou menos a mesma coisa, mas eu não fiquei sem trabalhar. Mas no primeiro ano da ponte, a gente não teve nenhuma retirada. Caramba. A gente reinvestiu todo o dinheiro. Sim. Então, eu fiquei 1 ano também, assim, sem ter um salário vindo através de mim. Sim. Eu fiquei totalmente dependente do Saulo. E era algo também muito forte pra mim, porque eu trabalhava desde 14 anos e eu falava, meu Deus, como que eu vou sobreviver? E, gente, foi uma época... Dura, mas que valeu a pena. Foi muito boa, porque foi em todas as áreas. Como eu aprendi até a dar valor mais pro dinheiro dele,
como eu aprendi a viver mais na Sim. dependência de Deus, porque quando a Sim. gente não depende, a gente fica na nossa cabeça, não, eu sou empoderada, eu Ah. posso, eu compro, eu vou lá. Não é de No final nada. você se enrola o cartão e seu marido que paga. E sabe uma coisa muito, muito legal dessa questão do que Deus transformou na minha vida dos negócios, né, financeira? É que a gente literalmente passava uma vida inteira vendendo o almoço pra ter a janta. Isso era algo geracional. E eu tive uma experiência muito forte uma vez assistindo uma pregação. Assistam. Tânia Tereza, Heranças Espirituais. Você já assistiu? Não. Assiste, amiga. Vale cada centavo. Cada centavo do que eu digo do tempo, né? Cada minuto. E nessa pregação, a pastora Tânia Tereza, ela falou sobre uma questão de herança espiritual em relação à miséria. E a minha família é uma família que veio lá do Nordeste, então essa parte foi muito humilde, muito, 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 muito pobre. Passaram muitas dificuldades. A minha bisa morou em orfanato porque não tinha o que comer em casa, né? E no orfanato ainda tinha fubá. E ela foi muito maltratada lá. E essa Tânia Tereza virou e falou assim, olha, vê se vocês não conseguem prosperar, vocês precisam saber se tem roubo na família. Normalmente, esse espírito fica rodeando as gerações. E eu falei, como é que eu vou descobrir se tem roubo na minha família? Ninguém conta, minha família é muito de guarda segredo, ninguém conta. Hoje eu entendo, eu já julguei muito a minha família, mas eu entendo. Conclusão da história, eu orei e falei assim pra Deus, falei, Senhor, eu não sei se teve roubo na minha família, mas eu vou fazer igual o Daniel, te peço perdão pelos meus antepassados, guarda o meu coração, guarda as minhas finanças, eu quero uma nova história, sem brincadeira nenhuma. Na mesma semana, minha avó veio de Brasília, do nada, me contando, porque o fulaninho lá, você acredita que ele roubou, que não... Na verdade, ele não roubou, mas ele fez uma multa atrás, que consideraria, né? Eu falei assim, pois bem... Cheguei no joelho e falei, Senhor, fulano de tal, Senhor, eu peço perdão pelo pecado dos meus antepassados. E eu oro agora para repreender todo espírito geracional de roubo, de miséria, de pobreza, de escassez sobre a minha descendência, sobre a minha vida e da minha descendência. As comportas do céu se abriram. Então a gente fica muito naquilo, mas Jesus cura tudo. Mas há coisas que você precisa declarar, lembra? Sim. A nossa palavra tem muito Você precisa poder. declarar perdão, Muito. você precisa declarar... Muito. Quebra de maldição. Maldição hereditária é algo muito forte Muito no mundo forte. espiritual. Não só sobre dinheiro, mas Não, sobre tudo. tudo. Divórcio, sobre brigas, sobre um lar sem paz, sobre adultério, sobre traição, sobre tudo. Inclusive, a visão sistêmica, né, que é eu como terapeuta sistêmica, dentro da Bíblia a gente trabalha com as maldições geracionais, heranças geracionais, maldições hereditárias, como você quiser chamar. E dentro da sistêmica a gente chama de lealdade familiar. Então, é algo que é estudado pela psicologia. Porque é a repetição de atitudes, de hábitos, de circunstâncias, de situação. Tem a epigenética que fala que tem células do nosso corpo, olha como é que isso vai... que se manifestam quando a gente se coloca diante de situações de estresse. Então, mas a ciência comprova, Deus. Então, assim, herança espiritual é algo de verdade. Há espíritos geracionais que tiram a nossa paz, que cerceiam os nossos filhos, cerceiam os nossos negócios, o nosso casamento, e a gente precisa ter esse entendimento. Eu sempre falo, se o diabo tentou Jesus, que era o próprio verbo, a própria palavra, imagina o que ele não faz porque não lê a Bíblia. Não. Então, você que está em casa, está escutando a gente agora, faça uma oração. Declare para o Senhor. Peça para Ele quebrar essas maldições, para Ele quebrar esse espírito sobre a sua vida, sobre a sua família, assim como a Isa fez. Isso é muito forte. É muito poderoso. Ó, eu recebi uma palavra, eu tinha 14 anos, que eu seria igual minha mãe solteira. Isso não é uma palavra, né? Isso é uma praga, né? Quando a irmã me falou isso, e era da irmã da igreja que me falou isso, falou assim, olha... Não, mas ela foi usada mesmo. Ela falou assim, ó, o Senhor manda te dizer que se você não se entrar no eixo, você vai cometer as mesmas coisas e você vai ser mãe sem marido, você vai ser mãe solteira. Porque é um E quando ela falou, eu repreendi na hora. Eu falei, tá repreendido, eu vou ter família. Sendo que nessa época eu namorava um menino. Isso foi até num Peniel. Aí quando eu voltei do Peniel, cheguei em casa, falei pra esse menino assim, olha só, a gente vai namorar agora. Mas a gente só vai namorar assim, de mão dada, não vamos nem beijar mais. Falei, a gente vai ficar um mês sem beijar. Aí ele não entendeu nada. Eu não contei pra ele essa parte.
Aí ficamos um mês sem beijar. No finalzinho do propósito, assim, 28 dias, ele foi lá e terminou o namoro comigo. Caramba. Aí eu falei, foi livramento. Não era pra ser meu marido. Sim. Aí eu comecei a orar. Comecei a orar. Falei, Senhor, a próxima pessoa que eu conhecer vai ser meu marido. Era o Saulo. Foi meu próximo namorado, foi o Saulo. E Você namora o Saulo há quanto tempo? nós estamos juntos há 13 anos. Gente, tá vendo? Eu tô fazendo o papel de repórter aqui agora. Ela vai 13 entrevistar anos. todo mundo, alguém tem que perguntar pra ela. 13 anos. Caramba, 2013. 13 anos. 2010 nós começamos a Eu namorar. conheci o Felipe em 2013. 2010. 2013 nós fomos morar junto. Caramba. 2014 nós casamos. Que E isso é muito forte, porque se naquele momento eu não escutasse aquilo e eu continuasse vivendo a vida que eu estava vivendo naquele momento, eu seria uma mãe solteira. Sim. Porque era o espírito que estava sobre. Mas a gente quebrou isso. E graças a Deus eu tenho minha família, casei, tenho minha filha. Mas porque eu declarei, eu falei, Senhor, eu não aceito sobre a minha vida e sobre a minha descendência que nós vamos ser mulheres que vamos ter família. Não vamos ser mãe solteira. Porque isso também é muito da... Hoje, eu tenho filho independente. Eu sou independente. Eu posso tudo. Eu crio sozinha, eu faço tudo sozinha. Não, você não faz sozinha. Não. Você precisa do seu marido. Muito. E eu falo sempre que, às vezes, o casamento é um desafio. Mas toda vez que a gente casa, toda mulher que casa ganha uma seringa. Você sabia disso? Já me ouviu falar sobre isso? Acho que não. Toda mulher, quando casa, ela ganha uma seringa. E ela injeta algo no marido. Só que a esposa sábia, ela bota logo um acesso, uma picadinha, um acesso. Então, toda vez que ela quer injetar algo no marido, ela coloca direto no soro, ele nem vê. Quando menos percebe, tá queimando dentro dele aquilo. Agora tem a tola, que vai correndo atrás dele pra dar, né, picada o tempo inteiro. Que homem tolera ficar perto disso, né? Então, muitas vezes, a gente replica isso da nossa família. Nós vimos nossas mães lutando, porque a gente vive numa bolha. Essa é a verdade. Então, assim, dentro da minha mentoria, eu já tive filhas de traficante, eu já tive filhas que viram mães cortando o próprio pescoço. Quer dizer, Forte. pai cortando o próprio pescoço da mãe. E eu comecei, quando a gente começa a mentorar e começa a sair da nossa bolha, eu tenho mentorada da Irlanda, nessa agora de Nova York. Você começa a sair da sua bolha, você começa a entender porque as pessoas estão longe, porque as pessoas se mudaram de lugar. E você começa a ter uma percepção de que a vida não é um morango igual a gente acha que é, não. E é tão forte essa questão de ouvir o outro que você passa a ver que você não tem problema. Não, eu sou líder de célula, né? Então você conhece muito bem isso. Quando uma filha minha me contou que ela tinha sido abusada, eu fiquei assim, meu Deus. Eu nunca tinha tido contato com alguém tão próximo que tinha assim, me expressado isso. Ela tinha sido abusada. Ela foi abusada. E ela contou isso de púlpito, né? É algo público, né? Ela deu testemunho dela. E quando ela falou, encorajou tantas outras mulheres a falar, que eu saí do culto em choque. Porque mais de 10 falaram que tinham sido abusadas. Muito comum. Aí eu falei, meu Deus, como a gente vive na bolha. Bolha, assim, mas é bolha, que quando estourou isso, eu falei, olha como essas mulheres precisam de cuidado, como Jesus transforma. E eu sempre falo que o inimigo, ele tenta alejar as pessoas emocional e espiritualmente desde o ventre. Tá aí, né, essa lei querendo aprovar a questão da descriminalização do aborto, mas desde o ventre, o inimigo, ele tenta alejar a gente emocionalmente, espiritualmente. Quando a gente estuda a questão da mentalidade, das estruturas neurais, da questão da química cerebral, a gente percebe que as situações que foram vividas na infância, isso inclui abuso, não só sexual, mas de autoridade, abuso físico, né, de surras, isso impacta tanto na confiança da criança, até para confiar em Deus. Porque ela não confia mais em ninguém. O pai e a mãe falharam, na visão, a criança normalmente significa assim, meu pai e minha mãe falharam em me proteger. E aí quando a gente vai trabalhar, a igreja Bethel lá dos Estados Unidos, eles têm um ministério SOZO, que é o ministério que fala sobre cura, salvação e libertação. SOZO é uma palavra em hebraico, quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, é SOZO, ela foi curada, ela foi salva e ela foi liberta.
E eles falam sobre a escada do Pai. Que quando nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma e espírito, e nós temos pai, mãe e amigos, irmãos, amigos, e tudo tá interligado, porque nós somos uma tricotomia, né? Então, quando você tem uma experiência negativa, como seu pai, por exemplo, que representa ali o poder, o valor, o limite, a identidade, o diabo já plantou ali uma semente de desidentificação com Deus. Então, se Deus é pai, eu não tive uma boa experiência com meu pai, se eu não for alcançada ali, eu vou me manter resistente. E eu até postei sobre isso no TikTok, o pessoal caiu, mas não tem nada disso, que Jesus é o único suficiente, porque a gente vive numa bolha. Porque o que eu mais vejo são mulheres, por exemplo, que têm problemas com mãe. A mãe é o quê? É o ensino e o conforto e o consolo, como o Espírito Santo, que trata da nossa alma, principalmente, das nossas vontades, dos nossos desejos, pensamentos, sentimentos e atitudes. E quando você tem esse problema com a sua mãe, a sua vida trava. O seu feminino fica travado. Você vira guerreira. Você quer batalhar, quer competir com os homens, quer ir pra guerra. E eu sempre falo, a mulher guerreira precisa ser enterrada. Você vai pra guerra. Pensa comigo. Você vive num campo de batalha, cheio de inimigo. Não tem uma viva alma pra te salvar. Você tem, assim, milhões de questões pra resolver. Ainda tem que vestir uma armadura. É muito lindo você salvar todo mundo, resolver tudo pra todos, mas como é que a guerreira tá por baixo da armadura? Amargurada, crítica, chata, possessiva, ciumenta, resmungona. Você tá tudo menos aquilo que Deus chamou pra ser. Porque Deus chamou pra ser uma mulher virtuosa, cheia de valor. Uma mulher com prudência, com a virtude da bondade, falar apenas aquilo que é bom, útil, agradável aos olhos de Deus e das pessoas. Então, a gente precisa desconstruir e se reposicionar, porque senão a gente fica pelo meio do caminho. Não, uma vez me perguntaram, por que mulheres fortes? Porque a mulher é força, guerreira? Eu falei, não. Mulheres fortes porque são mulheres que sabem o que elas são. Que são, eu falei, é uma mulher virtuosa. Sim. Porque ela sabe a força que ela tem. Em Deus. Em Deus, exatamente. Não o que ela é forte de guerreira. Não. Porque ser guerreira, ninguém quer ser mulher guerreira. Deus me livre. A mulher fala, eu quero ser mulher guerreira. Não quer, linda. Não ninguém quer. Você quer ser... Mas olha, bolha. O que aparece quando eu falo de guerreira no meu Instagram, fala, não, você não tem noção, a minha mãe foi muito guerreira, eu sou guerreira igual a ela. Então continua lutando. Continua lutando, continua se desgastando, perdendo a tua vitalidade. Porque o homem líder, o homem de valor, o homem que dá o devido valor ao papel de marido, ao papel de esposa, ele não se casa com uma mulher autossuficiente e guerreira. Porque o homem masculino... Ele tem medo, ele precisa gerar uma identificação na mulher de algo que ele não tem, que é esse lado feminino. Então, uma mulher feminina, ela atrai. Eu sempre uso uma frase, semelhante atrai semelhante. A gente não atrai quem a gente quer. A gente atrai quem a gente é. Então, talvez você olhe pro seu marido hoje e fale, ai, um bundão, ai, um ator. Mas em algum momento, você se equiparou com ele. Em algum momento. Porque semelhante atrai semelhante. Não sei se acontece com você e com o Felipe. Às vezes as pessoas falam, gente, vocês são iguais irmãos. Vocês se parecem, vocês são iguais. Mas é justamente isso. Você parece mesmo. É mesmo. Parece mesmo. Porque semelhante atrai semelhante, cara. É normal. E você complementa, né? O que falta em um complementa no outro. Total. E como que a mulher guerreira vai ter esse complemento? Se ela não se coloca na posição... É física. E nessa posição também de entrega. Ela não se doa ali, ela não se mostra. Ela fica atrás da armadura. Sim, e é física, porque duas potências não conseguem. Não dá. É inviável. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, digamos assim, né? Então, se você só atrai filho molenga, filhinho da mamãe, é porque você tá procurando dentro do seu cônjuge a força que você não encontrou no seu pai. Olha que forte. Por isso que a gente precisa se resolver muito com Deus e com a nossa família de origem. Por isso que o mandamento do honrar pai e mãe, ele, quando fala assim, honra pai e mãe para que teus dias se prolonguem, é porque até a amargura faz morrer mais rápido, sabia? Sim. E a gente, às vezes, quando guarda esse perdão, né, não libera perdão para os nossos pais, não ressignifica a história. Porque grava uma coisa, pai e mãe, quer dizer, pai e mãe são homens e mulheres, certo? Como homem e como mulher, eles podem ser falhos, mas como pais, eles foram perfeitos, porque eles cumpriram exatamente aquilo que Deus tinha lá em Salmo 139, designado antes da fundação dos dias. Então, talvez você tenha sido uma mãe, até a pior das mães é uma mãe perfeita. Sim. Porque ela
colocou dentro de você talvez uma força que se você tivesse uma mãezinha paparicando o tempo E são inteiro, você não situações, teria. né? Por isso que cada um tem uma vida. Exatamente. Porque cada um tá dentro de uma família, de uma história. Sim. E eu sempre falo também que todo testemunho é pra curar. Todo. Se eu não tive pai, Sim. isso eu atraio muitas mulheres que não têm pai. Sim. Eu perdi um filho, eu atraio mulheres que perderam filhos. É verdade. Tudo Das nossas feridas sempre pra sair, curar. Não exatamente. adianta. Então, tudo que você... Mas Mas você por que ressignifica. Isso que eu ia falar, mas por que o Senhor te traz? Porque você já se resolveu. Você já ordenou esse assunto, esse tema. Então, hoje você pode transbordar. Você tá cheia de Deus em relação a isso. Então, você pode transbordar, pode transformar a vida de muitas mulheres. É o servir. Olha como é que não pode parar na gente. Se nós vivemos um problema, eu pego muitas famílias que têm o péssimo hábito de guardar problema pra dentro de casa. Então, ninguém pode saber que o marido fez não sei o quê, ninguém pode saber que o filho não sei o quê, mas é justamente quando a gente confessa, quando a gente fala, quando a gente se abre, que a gente é curado e a gente cura. Eu sempre falo que quando uma mulher descobre a sua voz, ela autoriza outra mulher a também ter voz. É isso que aconteceu com essa minha filha, quando ela... Gente, quando eu a conheci, ela não olhava nos olhos. Olha isso. Ela era uma pessoa que olhava, falava com você olhando pro chão. E nesse dia ela deu testemunho pra igreja lotada, mais de 600 pessoas. Meu Deus. E ali naquele momento, eu falei, você está pronta para curar. Sim. Porque a ousadia que Deus deu pra ela na fala e no empoderamento, ali sim, Deus empoderou, encheu de poder, porque é o empoderamento cheio do poder. Esse sim. E ela falou, e a partir da fala dela, outras várias pessoas falaram sobre a sua dor. E então, isso é lindo demais. Muito. E tem cura. E tem cura, isso aí. Amém. Gente, aproveitar que a gente tá falando sobre servir, vamos falar sobre os nossos patrocinadores? Nosso primeiro patrocinador, SpaceBee, esse espaço maravilhoso que tem podcast, um espaço para fazer reunião, mastermind, tem sala de reunião também, Isa. Incrível o lugar. Pensa, pra quem é autônomo, né? Maravilhoso. Ter um Maravilhoso. espaço aqui dentro do Hotel Mercury, um lugar super estratégico em Nova Iguaçu. Então, se você precisa, venha conhecer o SpaceBee. Bougainville, nosso parceiro. Nós almoçamos lá, gostou? Maravilhoso, extremamente recomendado. Vocês não estão entendendo. Gente, esse bistrô fica lá na Rua dos Cartórios, na Travessa. Tem risoto. Você comeu nhoque, né? Feito na de casa. camarão. Que delícia. Que derrete na boca. Então, ó, aproveita um espaço ótimo pra vocês irem almoçar aqui em Nova Iguaçu. A Nandra, bolsas de couro, não poderia faltar no nosso podcast, né? E ela mandou presente pra nossa convidada. Ó, a Nandra tem mais de 50 anos de no tradição, mercado de que tradição. isso? Tem loja no Shopping Grande Rio, no Shopping Nova Iguaçu, revendedoras pelo Brasil todo, pelo Rio todo. A bolsa é maravilhosa, eu amei o modelo. Olha que presente que eles mandaram pra você. Amei! Eu posso abrir e mostrar? Pode abrir. Obrigada, Nandra. Gente, deixa eu ver. Ah, tá. Ai, já amei. Deixa eu ver. Mostrar. Grande. Bem chique, a sua cara. Dourada, que eu amo. Amei. E cabe no meu iPad. Amei. Obrigada, Nandra. Vou passar lá, hein? Passa lá. Se tiver mais assim... No Shopping Nova Iguaçu e no Shopping Grande Rio. Gente, dá bolsa pra mulher, tudo que a gente mais ama nessa vida, né? E de couro ainda, né, amiga? Que dura a vida vai toda. durar uma eternidade. Já amei, olha isso. Lindo, lindo, lindo. A Adriana Mello mandou essa terrine de 4 queijo. E esse aqui eu não sei nem falar o nome, gente, que é chique demais. Não, eu tô vendo bacon. Tem frutas castanha, cristalizadas. vários queijos. É um negócio chique. Agridoce. Ela é buffet, sempre fez meu casamento, aniversário da Esté, meu aniversário. A Adriana Mello tá então com a já gente. provei, posso dizer que é bom. Já provou. Tá sempre comigo e não poderia faltar aqui no podcast, né? Trouxe essas maravilhas pra gente no final. Obrigada. Amado Craft faz parte, Isa, aqui do podcast.
No primeiro momento que eu pensei, eu falei, cara, eu quero um pote de promessas pra que minhas convidadas saiam com uma promessa do podcast, sabe? Você vai tirar uma promessa, vai ser o seu versículo da promessa. Mas não vai ser agora não, vai ser no final. Mas ela faz parte de mim, porque ela faz devocionais, cadernos devocionais maravilhosos. Faz várias coisas, na verdade. E ela mandou um de presente pra você. Ai, amei! Viu? Minhas convidadas, gente, são muito presenteadas. Melhor podcast. Ai, que Olha que coisa linda. Olha, seja forte e corajosa. Amei. Essa é uma frase que rege muito os meus dias. Olha que lindo. Olha que maravilha. Como aplicar esse ensinamento na minha vida. Texto bíblico, versículo-chave, meditação, princípios espirituais. Já amei. Isso aqui logo em breve estará todo preenchido. Eu tenho um caderninho, vou passar tudo limpo. É bom que a gente... Eu tenho vários delas já. Amei. Vou aplicar essa cultura na Clara. Muito bom. Sabe uma coisa que eu faço muito? Eu escrevo os pedidos de oração que eu faço pra Deus. Pra depois, quando eu for lá naquele caderno, eu olhar e falar, caramba, em tal data eu pedi isso. E começou. Aí eu vou te Deus fazer uma pergunta. fez. Eu tenho esse caderno desde 2016, na época da restauração do meu casamento. Todas as orações foram respondidas. Olha só. Todas. Oração pelo meu marido, oração pelas finanças, oração pelas pessoas da minha família que eu gostaria que fossem salvas. Orações de tudo. E eu me lembro que meu marido trabalhou muitos anos, né, como... ele era militar de carreira. E esses dias, ele saiu, agora ele trabalha comigo. E esses dias eu peguei o meu caderno pra mostrar numa mentoria, pra ensiná-los a fazerem. E eu vi lá, Senhor, que o Felipe tenha coragem de cumprir a tua promessa e sair. Porque o Senhor tinha falado pra ele sair e ele não tinha coragem. E é difícil, né, você sair de carreira. E esses dias eu vi e falei, Senhor, era a última que precisava ser. Dá check. Da check, foi, sabe? Então, gente, isso aqui é um presente geracional. Imagina só a filha daqui a alguns anos abrir esse caderno e falar, caramba, eu vi isso aqui acontecer na vida da minha mãe. Coisa linda, gente, maravilhosa. Amei muito. Sítio Recanto de Mel é o lugar ideal pra você fazer o seu evento. Nós falamos muito sobre casamento aqui. Sim. A Isa já foi lá nesse sítio. Não é o lugar ideal pra casar? Eu já fui, já dormi, né? É Porque verdade. ela tem uma estrutura para os seus convidados dormirem. Eu fui convidada da Natácia, da Mai. Foi incrível, gente. Eu amei a experiência lá, assim, um lugar completo. Não, eu afirmo, eu acho, cara, que lá é o único salão de festa que tem essa estrutura hoteleira aqui no Rio. Acredito que seja o único. E é lindo demais. Pra fazer casamento de dia, o pôr do sol, 15 anos. Tem o salão interno e externo, a área verde. Tem mais de 3 ambientes lá. Lá é muito lindo. Peça o seu orçamento. E quem vier através do Pod tem desconto. Então, ó, mulheres, vamos ativar, vamos casar. Vamos viver essa promessa. Sim, por favor. Isa, vida familiar restaurada, vida profissional restaurada, vida sentimental restaurada e o ministério. Onde entrou nisso? Como foi? Eu amo falar sobre isso. Eu digo que hoje o meu ministério, ele não é para as boazinhas, para as legalzinhas. Ele é pras ex-reclamonas, sabe? Ele é pras de coração duro, pras briguentas, Foi a pras transformação lixosas. que Deus fez na sua vida, né? O meu ministério, eu brinco com meu marido fala assim, Jesus, amor, você aguenta cada coisa. Eu falei assim, mas eu era assim. E é aí que eu tenho autoridade espiritual pra gente literalmente entrar ali e tirar quem não tinha que estar ali. Então, essa proposta do meu ministério já começou há muitos anos, como casais era uma promessa de Deus. Hoje o testemunho do nosso casamento impacta muitas pessoas. Acho que uma das mensagens que eu mais recebo no Instagram além de cadê a Clara? Não tem jeito, ela joga. É literalmente assim, como restaurar meu casamento? Como você fez, como você conseguiu? E, enfim, a gente desenvolveu uma metodologia, né, que ensina as mulheres a funcionarem melhor. A mentoria PFM é isso, né, pra funcionar melhor. Então, eu coloquei inúmeros assuntos dentro daquilo que eu vivi com Deus, dentro daquilo que eu encontrei de muito parecido com os princípios bíblicos dentro da terapia sistêmica, como treinadora comportamental. Então, a gente faz ajustes de mentalidades, né, pra que a gente consiga chegar num caminho onde você olhe pra sua vida e você sinta prazer, porque uma das coisas que as pessoas mais fazem na vida, mais se enganam, na verdade, é achar que nós temos que ser felizes o tempo inteiro. E hoje mesmo, lá falando com algumas mentoradas, eu falei,
Parem com essa ilusão de que nós temos que ser felizes o tempo inteiro. A vida não é uma linha reta, é um eletrocardiograma. Tem altos e tem baixos, né? E eu falo que a gente tem a síndrome do iFood, que é o seguinte, você tá com muita vontade de comer pizza. Pizza. Aí você vai lá e pede. De repente o entregador chega, você abre e é um misto quente. O misto quente nem tá ruim, tá bom, tá recheado, tá derretido, tá quentinho, tá cheiroso. Mas você olha ali e você fica com raiva. Porque, né, a química que ele produz no seu cérebro dá uma queda de dopamina pela frustração em prol da realidade. Você queria, então você criou uma expectativa e você não obteve aquilo ali. A realidade era diferente. Então você fica triste, porque depois da queda de dopamina vem a tristeza. E a gente tem o péssimo hábito de desprezar a tristeza que vem no dia a dia por qualquer coisa. Então, tá triste no casamento, tá triste no seu trabalho, tá triste na sua maternidade, entenda que a tristeza, que a raiva que vem gerada dessa frustração, ela serve para encerrar ciclos, por exemplo. Né? A raiva, às vezes, dá coragem de olhar de uma outra ótica, de uma outra forma, para essa situação. E você tem coragem de romper um ciclo, né? A gente quer viver alegre, tem essa péssima mania de comparar os nossos bastidores com o palco de alguém, porque a vida na internet é editada. A gente tava aqui no off falando das nossas filhas, ó, pintando o set. Mas aí a pergunta, a gente posta? Você posta? Não. Eu não posto. Porque ali a gente mostra a nossa melhor porção. E é injusto consigo mesmo você se comparar com o palco de alguém, com os bons momentos, né? Então, a gente precisa criar essa realidade de que nós não seremos felizes o tempo inteiro, nós teremos desafios, teremos muitas aflições, o próprio mestre disse isso pra gente, no mundo vocês terão, mas tem de bom ânimo, né? Porque eu vou estar com vocês. E uma coisa que eu sempre falo, as pessoas que você segue, elas te acrescentam em quê? Por quê? No mundo de hoje, você sai seguindo um monte de gente que não te acrescenta em nada, que só te leva a ter pensamentos negativos, pensamentos de comparação e de rejeição. Sim. E de assim, ai, ela pode tudo, eu não posso nada. Você só tem pensamentos ruins. Sim. Então, as pessoas que você segue têm que ser pessoas que te levam para outro ambiente, para outro nível. Pessoas que te elevam, não que te diminuam. Então, seguir certas blogueiras, certos perfil de fofoca. Eu não sigo nenhum. Porque ali, você só tá... Não te acrescenta em nada. Esses dias, eu tava com a minha irmã é geração Z, né? Então, assim, super antenada em tudo que tá acontecendo. E ela chegou pra mim, você viu o negócio do MC Cabelinho? Eu falei assim, Milena, o último MC que eu conheço é o Marcinho. E eu vi esse vídeo que ele faleceu. Mas eu falei assim, quem é esse homem? Não, porque ele fez não sei o que ele traiu com não sei o que lá. Eu olhei assim e falei, que legal. Olha que legal. Esse é o exemplo? O que você aprendeu? E sabe uma coisa que as pessoas não notam? Que a ambiência mais poderosa da vida delas é o digital. Você passa mais tempo na internet do que com seus amigos. É verdade. E partindo da métrica do nós somos a média das 5 pessoas que nós mais estamos juntos, você é a média das 5 pessoas que você mais assiste stories. Quem são essas pessoas? Quem são? Então, ter esse exercício da faxina digital, dar um follow, parar de seguir e, inclusive, ocultar os seus stories. Porque a gente tem que ter discernimento. O que eu tenho que postar? Ou o que eu preciso parar de postar? O que eu tenho que ver? O que eu preciso parar de ver? Porque senão a ambiência, ela é soberana. Aquilo que a gente começou falando das séries. Elas influenciam a gente lá no nosso inconsciente. Quando a gente menos percebe, quer ver uma coisa? Você ouve um tchuc-tchá, tchuc-tchá, de repente, daqui a pouco você tá assim, lembrando da música. Porque aquilo foi conectou no teu inconsciente. Então, você traz pro consciente e sai da tua boca. É verdade. E você falou também sobre encerrar os ciclos, né? Muitas das vezes a gente fica presa em pessoas, em lugares, em ambientes que não nos acrescentam por conta de costume. A partir do momento que a gente decide viver uma vida nova, uma vida transformada, Deus afasta tantas pessoas, tantos ambientes, tantas rodas, tantas mesas que você não deve sentar. Muita. Só que você precisa escutar. E eu tem um ensino, esse me quebrou todinha. É bem recente, assim. Mas tem um ensino que eu aprendi quando o senhor tava falando comigo sobre trocar de mesa. E a gente não leva tão a sério, mas é necessário. E eu parei de praticar a fofoca, porque a roda dos escarnecedores, aquele versículo foi feito pra mim. Eu era pra roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores. E, literalmente, Salmos 1:1 foi feito pra mim, né? Não se tem na roda dos escarnecedores. Era eu todinha. E quando a gente olha pra aquilo, eu parei de falar, mas eu ainda me assentava e escutava.
Até o momento que eu aprendi um conceito hebraico que chama Lashon Hara. O conceito do Lashon Hara é o quê? Quando dentro de uma mesa os judeus estão conversando e alguém começa um assunto meio torto, ou falar de alguém, um judeu se levanta e fala, Lashon Hara, o assunto tem que cessar na hora. Nós precisamos ter coragem pra mandar um Lashon Hara diante de uma mesa. Mas Lashon quase falar em línguas, né? Mas é verdade, porque às vezes a gente quer mudança, mas a gente não tem muda. coragem. É verdade. Nós não temos coragem de mudar as mesas que a gente se assenta. Muitas mesas dessas, Jesus não se assentaria. Não se sentaria. A maioria. Aquela que a gente estava conversando hoje, verdade. mais cedo. Então, será que Jesus se sentaria naquela mesa? E quando a gente se posiciona, nós nos tornamos mulheres fortes, que é mulheres posicionadas, nós somos o quê? Apedrejadas. Total. Lembra sempre que o teu lugar de força é o teu lugar de posição. Onde o Senhor te chamou, vá. Ali, Ele te cobre e te resguarda. Você vai tomar pedrada. Árvore que gera frutos, toma pedrada. Mas você também vai ser coberta. E sabe, lembrando dessa analogia em relação à questão da árvore, o nosso chamado como mulheres é que a gente floresça a ponto de se tornar uma grande árvore e a nossa copa seja tão grande que as pessoas venham até nós, não só para se alimentar dos nossos frutos, mas para descansar na sombra. Então, a gente, se assentando nesses lugares, nós vamos ser o dedo acusador, não a copa que dá sombra. No casamento da Priscila, né, eu levei uma palavra. E eu fiz exatamente essa analogia da árvore. Eu falei que eles teriam que ser uma árvore, primeiro, com raiz. Porque a árvore com raiz, mesmo que ela seja cortada, ela cresce novamente o tronco. E aquela raiz, ela vai formando o tronco, que vira um só, né? A partir de todas as ramificações, vira um tronco só, que é uma só carne. E depois ela dá os galhos. Os galhos é a vida, o percalço. É o dia triste, é o dia bom, é o dia da felicidade, é o dia da tristeza, é o dia com dinheiro, é o dia sem dinheiro, é o dia da saúde, é o dia da doença. E depois ela começa a dar as folhas, que é o quê? Quando ela começa a florescer em Deus. E depois dá o fruto. E o fruto são os filhos. E quando aquela árvore está completa, com raiz, tronco, galho, folhas, frutos, e ela tá cheia, ela dá a sombra. E é essa sombra que em todas as áreas da nossa vida a gente precisa buscar, que é a sombra de Deus, que ali o descanso, é a paz que excede todo entendimento, é o fruto que cai da árvore, não é um fruto podre, é um fruto, uma semente que ainda vai frutificar, vai florescer mais ainda. E isso é lindo demais. Eu me lembro que, olhando para essa questão da árvore, nós fomos chamadas para sermos pacificadoras. E a gente tem a péssima mania de achar que é só ser paz e amor, né, tentar apaziguar, mas não, nós somos chamados para sermos pacificadoras entre Deus e os homens. Então, quando você encontra alguém que está perdido, desviado, longe, o seu papel como mulher é ser pacificadora entre essa pessoa e Deus. Então, quantas mulheres estão precisando ser pacificadas? Estão precisando de mãos estendidas ao invés de dedos apontados para virar e falar assim, vem. Não importa como você tá. Ele te aceita como você tá, mas ele quer te transformar numa versão muito melhor, mais poderosa, cheia do poder de Deus, que onde a planta dos seus pés tocarem, ali será seu. Ali o Senhor vai te dar. Coisa linda, né? Muito lindo. Gente, vamos pro momento da promessa? Vamos ver qual vai ser a promessa que a Isa vai ter aqui do podcast. Eu estou ansiosa. Vamos abrir aqui. Você escolhe um papel e lê pra gente. Você não pode chorar, né? Olha que lindo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olha, forte, bem o que a gente falou, hein? Exato. Gente, vivam pelo galardão do céu. Não, o céu. Tudo por ele, pra ele e para ele. Eu ia fazer uma piada, mas eu não vou deixar cancelarem o podcast da Natácia, não. Mas, enfim... Orem pro galadão, porque às vezes a gente acha que é só subir, não é? Eu quero subir e ser uma das chamadas por Deus, né? Pra que realmente você olhe pra mim e fale... A gente tem aquela analogia que brinca das pedrinhas da coroa. Eu quero ter uma coroa cheia de pedras, que seja realmente a nossa comissão, o que nos chama, o que nos encoraja
todo dia levantar. Nós precisamos ser mulheres intencionais. A gente precisa entender que todo dia a gente constrói alguma coisa. Ou um prédio, ou um buraco, né? E não há nada, nenhuma decisão que a gente tome hoje ou amanhã que não vai impactar no nosso futuro. Então a gente tem que parar de ser boba e deixar que os outros decidam por pressão, por imposição, a forma que a gente tem que viver. Mas a gente tem que olhar para o Senhor, olhar para o alto e falar, eu preciso viver. Eu entendi que não tem vida fora de Deus, não tem vida fora do Senhor. E é difícil, porque não é fácil ser crente. Não é fácil ser crente. Não. Mas tem vida no Senhor, e Ele me resguarda, Ele me protege. Não, e seja uma mulher forte em todas as áreas da sua vida. Até a Isa falou uma frase que vai ser a frase do podcast. Mulher forte, em Deus você pode tudo. 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 Quem acompanha aquelas rádios evangélicas, lembra um senhor que falou assim... em Deus conseguiremos progresar. Você lembra disso? Eu me lembrei disso quando eu falei. Em Deus podemos em Deus conseguiremos progresar. E eu falei, em Deus nós podemos tudo. Tudo. Em Deus nós podemos tudo. E seja uma árvore frutífica. Uma árvore com galho, com frutos, com folhas, com raiz. Porque quando você está enraizada no que Deus te prometeu, no que Ele te falou, você vai colher e vai ter descanso. Porque é isso que Deus faz. Deus tem um processo, mas o propósito é sempre maior. Deus sempre te abençoe. Tchau, gente. Gente, obrigada! Isa, maravilhosa. Obrigada por tantos ensinamentos. Você é um exemplo para mim. Eu sempre te falo, a partir do livro que você me passou do Forte, que eu comecei os devocionais e Deus fez tantas transformações através disso. E eu sou muito grata a Deus por ter nos conectado. Amém. Oro pela sua vida, pela vida da sua família. Que Deus te abençoe e prospere todas as áreas da sua vida. Amém. Eu quero só falar uma coisa que eu tinha falado nos stories. Você que talvez se sinta sozinha, que não tem uma ambiência como a gente, né? Que podemos escolher quem está ao nosso lado. Que você ore para que Jesus te apresente as amigas dele. Uma vez eu me sentia muito sozinha e orei pro Senhor. Eu falei, Senhor, me apresente as suas amigas, sabe? E o Senhor me apresentou muitas e muitas mulheres de Deus, mulheres que me ajudam na minha caminhada. Porque ser uma mulher de Deus, ser uma amiga de Jesus, para Jesus e para o outro, é ser essa encorajadora, sabe? É no dia da mal, você ser o sustento de alguém, ser a mão que levanta, né? Então, ora para que Deus te apresente as amigas deles, porque o Senhor... Gente, a seara é muito grande. Muito grande. E eu falo sempre uma coisa, ore pelas suas amigas. Eu tenho uma lista no meu bloco aqui de todas as amigas, mulheres que andam comigo, que eu oro por elas. Tem umas mulheres aí que a gente ora junto. Porque às vezes a gente não tem contato todo dia. Sim. Mas a gente precisa orar, porque... Todos os dias a gente precisa um pouco mais de Deus, aprender um pouco mais, ter uma cobertura. Então, ore por essas amigas, esteja sempre ligada em Deus por elas, porque é através de nós que o nome do Senhor é propagado. É verdade, que brilha a vossa luz, né, para que olhem as nossas obras e glorifiquem o nosso Deus. Coisa linda. Obrigada, foi lindo, amei. Gente, compartilhem, comentem, curtam. Estejam com a gente aí, encaminhem para alguma amiga, para alguma mulher que precisa dessa palavra. Um beijo, até o próximo.